A gente já sabe aqui no canal que vários desenhos infantis estão cheios de piadas adultas. E um dos maiores exemplos disso é justamente um dos desenhos mais conhecidos da DC. A animação Liga da Justiça e a sua sequência Liga da Justiça Sem Limites. Sério, teve muitas piadas e momentos que só adultos entenderam nesse desenho. Afinal, eram muitos personagens e situações que os criadores não deixaram passar sem uma piadinha boba aqui e ali. Isso mesmo então, galera, no vídeo de hoje, bora ver aí os momentos e piadas que só adultos entenderam nos desenhos do Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E galera, só antes da gente começar essa lista aqui, já deixa aquele bate-like e também o bate-comentário nesse vídeo para nos ajudar, beleza? Já deu aquele bate-like? Bora então começar a lista. Número 1, alguns rounds. A Canário Negro e o Arqueiro Verde são um dos casais de super-heróis mais icônicos dos quadrinhos. E o desenho do Liga da Justiça Sem Limites fez um ótimo trabalho ao explorar esse relacionamento. Mas foi no episódio O Pantera e a Canário que onde todo esse flerte começou entre os dois. A química deles é imediata aqui. Na história, depois de saber que o herói Pantera está passando o seu tempo lutando em uma categoria underground aqui de luta, a Canário Negro pede ajuda do arqueiro para tirá-lo dessa situação. Aí chegamos na maneira como ela aborda o Oliver aqui, que está praticando o seu boxe na academia da Torre de Vigilância. E saca só o que ela faz. Eu tô falando de uma luta. Seria ótimo também. A maneira como a Canário vai manipulando o Oliver nessa cena, só com seu charme, é impressionante. Obviamente aqui o arqueiro estava topando qualquer coisa. E não acaba aí, porque depois, digamos, a posição deles muda. Olha só. Devia ver quando eu me esforço. Gostei dessa. Em pouco menos de 2 minutos de cena aqui entre os dois, já dá pra ver que esse casal vai acontecer. E o nível de duplo sentido com os dois aqui falando de aguentar rounds e também de níveis de esforços, ultrapassou muitas barreiras, fora as caras e bocas que ambos fazem nessa cena. Número 2, Flash rapidinho. Existem inúmeras piadas sobre o Flash Wally West ser super rápido, o que implica que os seus poderes o tornam rápido em todos os aspectos de sua vida. Sacaram? Todos os aspectos. Será mesmo, Wally? Por mais repetitivas que essas piadas possam ser, é muito mais engraçado quando é o próprio Flash que é zoado, né? Temos exatamente isso no episódio da Liga da Justiça Injustiça pra Todos. Logo, esse episódio, que é bem dramático e tá rolando aqui um super grupo de vilões reunidos pelo Lex Luthor. Essa piada sobre o Flash é dita pela Mulher Gavião de uma forma, olha, espetacular. Depois de apagar um incêndio, aqui sem duplo sentido, a Liga da Justiça se reagrupa na Torre de Vigilância para descobrir o que o Lex Luthor deve estar fazendo. O Flash se gaba aqui para a Mulher Gavião sobre o quão rápido ele apagou os incêndios, dizendo que ele é o homem mais rápido do mundo. Daí ela responde assim: Sou o mais rápido do mundo. Agora eu entendi porque você não tem namorada. Ui, essa resposta aqui foi forte. E o melhor de tudo é a ironia do Flash demorando para entender esse diretaço da Mulher Gavião. Logo ele, o homem mais rápido do mundo, mas com certeza não o mais inteligente. A ironia disso. E como bônus, na parte 2 de Injustiça para Todos, rola um momento muito conhecido desse Batman, que é ele no modo sedutor com a Mulher Leopardo. A cena toda é bem literal nos seus sentidos, mas o Cruzado Encapuzado manda umas frases aqui que faz a vilã se derreter por ele, pintando o clima entre os dois. A curiosidade matou o gato. Talvez eu goste do perigo. Ô louco, esse Batman é ligeiro mesmo. Tudo para fazer ele escapar dessa armadilha, né? Número 3, não critique antes de experimentar. Na primeira temporada de Liga da Justiça, a Mulher Maravilha ainda não estava muito acostumada ao mundo dos homens e o seu patriarcado cheio de regras. Afinal, ela nasceu em uma ilha onde só tinham mulheres que acreditavam que os homens eram os responsáveis aí por toda a guerra e destruição no mundo. No episódio Fúria da primeira temporada do desenho, esse desdém dela em relação aos homens é testado. Isso porque tem um vírus nessa história que começa a atacar todos os homens do mundo. E a Liga tenta descobrir o porquê. E isso está relacionado a uma amazona conhecida da Diana. Eis que chega o momento de duplo sentido, novamente com a Mulher Gavião. Quando a Mulher Maravilha pergunta algo em relação aos homens, de que talvez eles não são necessários,
a amiga diz o seguinte: Eles não podem ser tão essenciais assim na sua vida. Não critique antes de experimentar, princesa. Olha aí, hein, Shaeira. Isso parece ficar na mente da Diana depois, em episódios mais pra frente, já que essa versão da heroína desenvolve uma tensão aqui amorosa com o Batman. E novamente aqui temos a Mulher Gavião MVP da temporada. Número 4, o vestido. Vamos continuar aqui com a Mulher Gavião. Caraca, como ela tá envolvida nesses momentos para adultos, hein? Ela teve um relacionamento muito legal de assistir com o Lanterna Verde e Jon Stewart. Só que mais pro finalzinho do Liga da Justiça Sem Limites, os dois já não são um casal. E no episódio A Sombra do Falcão, a Mulher Gavião deixa muito claro que seguiu em frente. Esse episódio tem 2 momentos aqui, digamos, adulto, né? O primeiro é quando Jon Stewart dá uma olhada na Shaeira usando o vestido. Olha a reação dele. Não gostou? Gostei. Eu adorei. E rola ali uma tensãozinha entre os dois, né? Se é que vocês me entendem. O clima fica quente. E ela está tão bem vestida assim para um date com o Carter Hall, um arqueólogo que busca respostas sobre antigas armas targaryen encontradas em tumbas egípcias. Até porque antes rolou um climinho entre os dois, né? O segundo momento, então, envolve ela e o Carter. Ele também gostou do vestido da Mulher Gavião, mas não foi só isso. No dia seguinte ao date, quando a Shaeira aparece com a sua roupa habitual, o Carter diz que sentiu falta do vestido, ao que ela responde: Senti falta do vestido. Não sentiu ontem à noite. E aqui eu acho que todos nós sabemos o que ela estava insinuando, hein? Que rolou muito PlayStation na noite passada. E sério, como é que isso tava no desenho para criança? Número 5, o anel. Calma lá, galera. O anel que eu tô falando aqui é sobre o anel do Lanterna Verde e Jon Stewart. Calma aí. Como falamos antes ali da Mulher Gavião seguindo em frente, o Jon fez o mesmo. E ele iniciou um relacionamento com a Vixen e Liga da Justiça Sem Limites. E no episódio Luar da Caçada, no comecinho dele, esse relacionamento deles fica bem claro que tá rolando. Logo no começo do episódio, o Lanterna Verde tá caminhando tranquilamente nos corredores da torre de vigilância, quando a Vixen, de repente, o puxa para uma sala privada. O Jon, sempre pronto aí para uma brigaria, carrega o seu anel para atacar, apenas para descobrir que foi ela então que o emboscou. Aí temos essa troca de diálogos. Sabe o que eu podia fazer a você com este anel? Quantas promessas. A Vixen realmente no desenho ela era uma boa geradora de piadas, porque ela tinha essa personalidade aí mais brincalhona e bem diretaça. E nem o anel do Lanterna Verde escapou ileso dos comentários de duplo sentido dela. Número 6, Caçadora e Questão. Bom, antes a gente estava falando aí de vários casais desse desenho, e um outro casal muito lembrado do Liga da Justiça Sem Limites é o da Caçadora e o Questão. Um casal, digamos aí, bem improvável. E como a Caçadora ela gosta de fazer insinuações muito quentes, esse casal ele rendeu alguns momentos aí de duplo sentido ao longo dos episódios que eles participaram. Primeiro aqui no episódio onde esse relacionamento se iniciou, chamado Casais. Os dois, inclusive, aqui topam com a Canário e o Arqueiro, já que eles estavam atrás do mesmo alvo. Mas o ponto é que em determinado momento, a Canário e o Arqueiro estavam no bem bom, como vocês podem ver aqui. Deixar esse papo de lado? Boa ideia. Enfim, no final desse episódio, depois do Questão conquistar a Caçadora com seu charme inabalável, ela o beija e diz o seguinte: Pra onde vamos? Essa não é a questão. Que com certeza ela não levou aqui o Questão pra jogar um baralho ou outra coisa parecida. Fica bem implícito aqui que ia ter uma diversão depois. O outro momento é no episódio Disputa de Poder. Após o Questão obter um monte de informações aqui nesse HD e dizer que talvez ele não vai ter tempo para sair com a Caçadora, afinal, antes eles estavam discutindo que o Questão não estava com tempo aí para a Caçadora, e aí a Caçadora, então, que tá pé da vida, olha onde ela acaba guardando esse dispositivo de armazenamento. É o começo. Assim, pra mim, eu achei no mínimo suspeito a escolha desse local e que tem um belo poder de sugestão aqui do que aconteceu. Por fim, no episódio Luta de Ressentimentos, os dois estão conversando pelo telefone e a Caçadora pergunta isso aqui. Tá vestindo o quê? Sobretudo azul, chapéu. Caramba, você não muda nunca. E bem, aqui o nosso querido Questão falhou em pegar aí a sutileza do seu mozão. Mas como deu pra ver aqui, esses dois são realmente um prato cheio de duplo sentido.
Que, de novo, eu não sei como uma piada de o que você está vestindo veio parar num desenho para criança. Número 7, DNA do Batman. Esse aqui é um momento bizarro que acontece no episódio epílogo do desenho do Liga Sem Limites. É um episódio do Liga da Justiça, mas que todo mundo sabe aqui que acompanha o canal que esse episódio ele servia muito mais como um epílogo para a série do Batman do futuro. Isso porque esse episódio mostra o Batman Terry McGinnis indo atrás do Amanda Waller para exigir respostas. Respostas em relação ao quê? O Terry descobriu aí recentemente que ele é filho genético do Bruce Wayne e que o projeto Cadmus da Amanda Waller estava por trás disso. Depois de muita enrolação e conversa, a Amanda Waller finalmente revela que numa tentativa então da Cadmus para garantir que o Batman sempre tenha um sucessor, o DNA reprodutivo do pai do Terry foi substituído pelo do Bruce Wayne. Agora o momento adulto vem de onde a Waller e a Cadmus conseguiram o DNA do Bruce? Bem, a Waller responde dessa forma. Ele deixava por toda a cidade. Não como está pensando. E, mano, a sobrancelha levantada aqui do Terry foi um toque de gênio. E isso, quando criança, é impossível de se entender. E isso aí passa voando no nosso radar. Você novamente para pensar como isso passou na época. Até porque muitos de vocês adultos assistindo o desenho pensaram a mesma mente suja aí de quando a Waller falou do DNA espalhado aí do Batman pela cidade. Número 8, o que importa não é o tamanho. Essas frases aqui de duplo sentido não se resumiram somente aos heróis aqui do desenho do Liga da Justiça. E aqui quem brilhou foi o nosso querido Vagalume. No episódio Apenas um Sonho, acompanhamos os vilões Vagalume e Vulcana. Eles não são bem o foco aqui desse episódio, mas tem um segmento onde eles aparecem. Eles escaparam então da prisão e iniciam uma onda de crimes. Antes que a Liga da Justiça chegue para combatê-los, os dois criminosos são cercados pela polícia. E nessa preparação aqui para o ataque, o Vagalume prepara aqui o seu poderoso lança-chamas. Só que a Vulcana dá uma olhada aqui com muito julgamento no tamanho compacto do lança-chamas do vilão e fala o seguinte. Este é seu lança-chamas? Espere até vê-lo em uso. Ah, os criadores do desenho são tão descarados que eles até colocaram aqui nesse diálogo aqui mal intencionado uma trilhazinha de sacanagem enquanto rola essa piada sobre o tamanho aqui da arma do nosso querido vilão. Com a Vulcana, inclusive, tocando na arma do Vagalume, né? Número 9, hora de descansar. Vamos continuar aqui do lado dos vilões, porque dessa vez temos o Lex Luthor. E ele tá dando uma relaxada. Mas não é bem o Lex Luthor. Afinal, o episódio Grande Roubo do Cérebro, o Lex, numa tentativa de ressuscitar o Brainiac, acredita que deve extrair informações da cabeça do Gorila Grodd. Ao mesmo tempo, a Liga da Justiça está tentando rastrear o Grodd através do resíduo psíquico deixado na mente do Flash na última vez que eles lutaram. Ou seja, isso aqui não vai acabar em boa coisa. Os dois experimentos acontecem simultaneamente e resultam na troca de corpos do Flash e do Lex. Agora as mentes foram trocadas e os dois estão nos corpos, então, um do outro, trocados. E bem, o duplo sentido começa primeiro aqui quando vemos o quanto a Atala, a feiticeira, é próxima do Lex. Porque olha a intimidade dela tocando aqui nele. Até que depois, aí nós chegamos no momento de fato, a Atala diz pro Lex que ele tá agindo muito estranho, ele tá muito confuso. Então ela fala que ele precisa descansar. E aqui muitas aspas. E também aqui no caso é o Wally como Lex. Descanse aqui, querido. Epa, isso não é relaxante? Rapaz, por essa reação aqui do Wally, digo, o Lex, a Atala não estava querendo botar o Lex realmente para dormir, né? A implicação deixa bem claro o que ela queria fazer aqui. Ou seja, será que o Lex e a Atala, eles descansavam bastante juntos? Número 10, a van do Flash. Vamos continuar falando aqui do Flash, agora ele tá no corpo dele mesmo? Ele quase sempre é esse principal alívio cômico aí da Liga. E também um cara muito saidinho. No episódio Eclipse, temos um ápice aqui do Wally nesse quesito. Depois que o Lanterna Verde descobre que o Flash está estreando comerciais de barras energéticas, que esses comerciais são muito bons na verdade, ele o repreende por vender a sua imagem, e com ela, a da Liga da Justiça também, e por dinheiro. No entanto, a curiosidade do Lanterna leva a melhor sobre ele, e ele pergunta pro Flash por que ele estava precisando de grana. E aqui a gente entra no algo que gera a piada adulta. A van do Flash. Sim, você ouviu direito. O Flash tá usando um veículo aqui. Mas aí você se pergunta, por que um velocista pergunta de uma van? E é isso que o Lanterna também faz. Pra que comprou uma van?
Peraí, não me diga. Eu não quero saber. E sim, o que você, eu e todo mundo pensou tá certo. Era pra isso mesmo que você tá pensando que a van era necessária. Até porque depois dá uma olhada aqui no interior descolado dessa van de solteiro que o Flash mostra. Realmente é uma van muito descolada e ela só tinha um propósito e todos sabemos o que era. Número 11, pegada da Supergirl. Sabemos, né, que o Superman é aquele escoteiro comportado, bom moço, um cara realmente que a gente pode confiar nas suas boas intenções. Mas já a sua prima, a Supergirl, não é esse tipo todo bonzinho aí não. Ao longo das participações da Supergirl em Liga da Justiça Sem Limites, podemos ver que a cara é a mais imatura e tem esse comportamento explosivo também, diferente do Clark. Mas no episódio Longe de Casa, ela mostra um outro lado dela aí, o das segundas intenções. Nessa história, ela, junto com outros heróis, viajam ao futuro para encontrar a Legião dos Super-Heróis. E entre a Legião está, é claro, o Brainiac 5, que nós sabemos que é aí um dos interesses românticos clássicos aí da personagem. O início entre os dois é mais complicado, né? Com ela tentando bater aqui no Brainiac 5. Mas quando rola o caos na tentativa de libertar os heróis do controle mental da Imperadora Esmeralda, a Supergirl consegue salvar o Brainiac 5. Mas no meio disso, ela resolve aproveitar o momento, digamos assim. Sinto me protegeria dos impactos. Acho que eu só tô querendo tirar uma casquinha. Que é isso, Supergirl? Vai com calma. Aqui é onde a primeira fagulha aí dessa paixão se inicia. Até porque mais tarde rola um beijinho entre os dois e a Kara então se apaixona pelo Brainiac e resolve ficar no futuro com ele. Mas tudo começou com a cena que a gente viu, onde ela tirou aquela casquinha do Brainiac 5. Número 12, viagem inusitada. Esse momento talvez seja uma roubada aqui na máquina, mas é que dá pra ver claramente as segundas intenções dos criadores nela. E tinha uma maldade, não tem como desconsiderar. Então por isso eu vou mencioná-la aqui. Estamos falando do episódio Coração Negro, onde o destaque fica para o Dr. Ray Palmer, também conhecido como o Átomo, o herói que pode então encolher de tamanho e muito. Nessa história, o Átomo ajuda a Liga a derrotar uma invasão alienígena que incorpora nanotecnologia. No clímax desse episódio, a equipe luta para levar o Palmer o mais próximo possível do centro de invasão desses alienígenas para detê-los. E quem vai levar aqui o caro doutor que já está encolhido de carona? A Mulher Maravilha, carregando aqui nas suas mãos, enquanto luta contra um exército aqui de alienígenas. No entanto, à medida que a luta se intensifica, a Mulher Maravilha precisa de ambas as mãos para lutar. E aí rola isso. Poxa, não pode ter sido só eu que levei isso um pouco pra maldade, né, galera? Não pode ser. Bom, talvez sim, mas que maneira inusitada aqui de se viajar, né? Sei lá, talvez tinham outras opções aqui pra Mulher Maravilha onde colocar o Dr. Palmer. E embora essa cena não tenha falas pra pontuar esse momento adulto, fica implícito pra mim a maldade aqui dos criadores em relação a esse transporte da Mulher Maravilha. Número 13, impotência. Para terminar aqui essa lista, vamos falar aqui de um problema que acontece com todo mundo e é super normal. Porque antes nós tivemos o Flash aqui que foi alvo de piadas com insinuações em relação à sua intimidade, né? E no episódio Corações e Mentes, tanto o Flash quanto o Lanterna John Stewart estão envolvidos nessa piada que sugere então esses problemas íntimos aí do Lanterna, né? E que de novo acontece com todo mundo, galera. Na história, o Lanterna busca resgatar a sua mentora e ex-namorada, Katma Tui, de um culto alienígena. Os dois conseguem libertar algumas das vítimas do culto, mas o John perde a capacidade de usar o seu anel do poder. O duplo sentido começa na primeira parte desse episódio, onde essa antiga paixão aí e mestre do John tá em trajes que atraem e muito a atenção dele, vou deixar assim. E a intimidade deles fica clara quando ela pergunta isso aqui. Você ainda ronca? E bem, depois, quando o Lanterna tem esse probleminha então de concentração, ele não consegue usar o seu anel direito aí do poder, a Katma planeja treiná-lo novamente, desde o primeiro passo. E aí vem o seguinte diálogo. Ou conviver com a sua impotência esmeralda. Impotência? Aqui a implicação toda e a metáfora do John não conseguindo usar o seu poder do anel direito, a concentração dele que está envolvida, a gente sabe aqui o que os criadores estavam fazendo. O próprio Flash aqui também teve que falar, né? Mas o importante é que depois o John consegue se recuperar e fica o ensinamento para todos vocês. Acontece com todo mundo e dá para superar. E galera, então essas foram algumas só então dessas piadas adultas e de duplo sentido
do desenho da Liga e também do Liga Sem Limites. São muitas, na verdade, com certeza, e aqui foram algumas delas que a gente conseguiu lembrar. Mas já deixa aqui nos comentários se vocês querem aí, digamos, uma parte 2 aí, porque eu acho que realmente dá tempo e também dá muito espaço pra gente conseguir falar de mais coisas. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos a nossa campanha no Seja Membro aqui no Clube de Membros do YouTube. Tem o link do projeto aqui na descrição e tem vários extras bem legais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.